Você já se sentiu perdido ouvindo programadores explicando algo como se estivesse preso numa teia de aranha? Hoje vamos aprender um dos conceitos mais importantes da programação com a ajuda do Homem-Aranha. Se você me acompanhar até o final, vai perceber que aprender programação é menos complicado do que salvar o mundo. Sou Lucas Medina, fundador da FlyCoders, e viemos para descomplicar a programação. Na FlyCoders acreditamos que qualquer pessoa pode começar a programar, mesmo no começo não sabendo nada sobre isso. Então, se você quer aprender a programar de uma forma fácil e descontraída, você chegou no lugar certo. Primeiramente, vamos começar entendendo o que são classes e objetos. Pense em classe como um projeto ou um esboço de um super-herói. E a classe super-herói define habilidades e características que um herói precisa ter para ser de fato um herói. E o objeto é a instância de uma classe, ou seja, não é mais se é um super-herói, e sim de qual super-herói estamos falando. Por exemplo, o Hulk é um objeto da classe super-herói, o Homem-Aranha, outro objeto. E toda classe tem atributos e métodos. Atributos são características de uma classe, ou no nosso caso, são as características de um herói. Por exemplo, todo herói tem força e agilidade, mas alguns são mais fortes, outros mais ágeis e por aí vai. Métodos, por outro lado, são as ações que os objetos podem realizar. Por exemplo, nos heróis, lançar superpoderes, combater o crime, salvar o mundo, entre muito mais. E se você, como eu, ama super-herói, tem o seu super-herói favorito, pode deixar aí nos comentários qual que é, eu vou olhar com carinho e planejar mais aulas como essa especialmente para vocês. Bom, para exemplificar, a gente vai usar uma linguagem de programação, que é o JavaScript. Ela não é orientada a objeto, mas existe uma biblioteca que chama TypeScript, que é um superset do JavaScript, como se fosse uma biblioteca que dá superpoderes ao JavaScript. Então ela agrega a orientação a objetos dentro do JavaScript. A gente poderia estar usando Java, poderia estar usando C#, qualquer linguagem ali orientada a objetos. Eu escolhi essa aqui por o JavaScript ele ser mais popular e por a gente ter aqui o que eles chamam de playground, que é onde a gente consegue desenvolver via navegador. Então a gente não precisa instalar nada. Então vocês mesmos podem entrar aqui no playcode.io/TypeScript e seguir os exemplos aqui sem ter que instalar nada, tá bom? Primeiramente aqui a gente vai exemplificar o que a gente estava falando sobre classe e objetos, atributos e métodos. Eu vou criar aqui então uma classe que chama super-herói. Então, para criar a classe, a gente sempre cria aqui com essa palavra chamada class, tá bom? E para criar os atributos, a gente pode colocar aqui, por exemplo, força do tipo numérico e agilidade do tipo numérico. Por exemplo, a gente vai criar ali um herói que vai ter uma força tal, uma agilidade tal, expressadas ali em números, tá bom? E o que um herói pode fazer, por exemplo, o que a gente estava falando? Ele pode salvar o mundo, ele pode lançar o superpoder. E aí, como padrão, o que a gente tem? O método, ele sempre vai ter aqui parênteses na frente, tá bom? E o void é o tipo do método que a gente está fazendo, e é um método sem retorno. Se a gente quisesse retornar algo, ele teria um retorno lá, como um number, uma string, tá bom? Então, esses são os atributos, que são sempre ali sem o parênteses, e os métodos ali com parênteses, normalmente expressados ali com ações, com verbos, né? Salvar, lançar, beleza? Então a gente criou a nossa classe, e agora para exemplificar como a classe pode ser usada através de um objeto, é assim, ó. A gente vai criar aqui um Homem-Aranha, e para criar um objeto sempre se usa um new. Então a gente vai colocar um new super-herói, com parênteses também. Então aqui é a criação do objeto daquela classe. Então a classe é o super-herói e vai ser atribuído ao objeto Homem-Aranha. Então quando a gente vier aqui em Homem-Aranha e der um ponto, a gente vai ter todas as características e habilidades e ações que a gente mapeou para aquela classe. Então, por exemplo, o Homem-Aranha ele tem agilidade, ele tem força, ele consegue lançar poderes, salvar o mundo. Então aqui a gente consegue definir, por exemplo, agilidade de 100. Ele é muito ágil. Homem-Aranha de força. Ele é forte, mas existem mais fortes. Então, uns 80, 70. E aí ele consegue fazer aqui, por exemplo, um lançar superpoder. Aí a gente pode vir aqui, por exemplo, e dar um console.log soltando poder, ou poder ativado, certo? Então aqui é um pouco da explicação ali de classes, objetos, atributos e métodos. Bom, e herança? Herança permite que uma classe obtenha atributos e métodos de uma outra classe. Imagina que temos agora uma outra classe chamada humano e a classe super-herói herda dessa classe. Então isso permite que heróis tenham características que nós humanos também temos, como nome verdadeiro, idade, altura, peso e ainda adicionando suas habilidades especiais que são únicas dos heróis. E se você está curtindo esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque assim como o Homem-Aranha herda habilidades,
você pode herdar conhecimentos valiosos com a gente. Bom, e agora que a gente viu a parte teórica da parte de herança, vamos aplicar isso na prática. Mas antes, eu só queria fazer uma observação que eu troquei aqui de site que a gente está editando nossos códigos. Antes era o Playcode, agora eu tô no StackBlitz. Por conta que o Playcode tem uma limitação ali de linhas de código por dia e eu não sabia, tá bom? Mas esse site é tão bom quanto. Então a gente vem aqui e vai começar criando nossa classe de humano. E nossa classe vai ter ali atributos e métodos novamente, mas ali referente à parte de humano. Então pode ter, por exemplo, idade, peso, altura, nome, certo? E pode ali também ter os seus métodos. Então a gente vai criar aqui um para o humano que é o se apresentar, por exemplo. Então, porque um humano ele vai e se apresenta para outra pessoa, certo? E o herói também pode fazer isso. Então, a gente vem aqui, coloca console.log e olá, eu sou o concat, para colocar outra string, diz.nome. Perfeito. Então, se a gente vier aqui no Homem-Aranha e der um ponto, a gente vai acessar aqui todos os atributos e métodos que aquela classe disponibiliza pra gente. Então, a gente tem agilidade, força, lançar superpoder, salvar o mundo, certo? Mas se a gente herdar humano dentro do super-herói, ou seja, usar essa palavrinha que chama extends e colocar a classe que a gente quer herdar, que é humano, nesse momento, quando a gente der um ponto no Homem-Aranha, a gente vai herdar todas aqueles atributos. Então agora a gente vai ter altura, idade, nome, peso. Então se, por exemplo, a gente colocar o nome do Homem-Aranha como Peter Parker, e ao invés de lançar um superpoder, a gente quiser fazer ele se apresentar, mudou aqui para olá, eu sou o Peter Parker. Então, agora a gente tem parte inteira aqui de humano dentro do nosso super-herói. Encapsulamento, você já ouviu a respeito? Bom, vamos lá. Encapsulamento serve para proteger detalhes internos e expor apenas o que é necessário. Pensem no segredo do Homem-Aranha. Peter Parker mantém sua identidade secreta para proteger seus entes queridos. Da mesma forma, na programação queremos proteger dados importantes e permitir o acesso seguro a eles. Por exemplo, o nome real Peter Parker deve ser recuperado quando estivermos tratando do humano. Quando estivermos tratando do herói, o nome a ser recuperado é Homem-Aranha. E por fim, o polimorfismo. Polimorfismo é a capacidade de usar o mesmo nome de método, mas com implementações diferentes. Pensem no Peter Parker, um estudante na escola, um fotógrafo no trabalho e um herói quando está salvando a cidade. E agora a gente vai colocar na prática os conceitos de encapsulamento e polimorfismo. No encapsulamento, a gente havia dito que era importante proteger ali alguns dados. Então, hoje, quando a gente clica no ponto aqui em cima do Homem-Aranha, a gente acessa todos os atributos e métodos daquela classe, do super-herói e do humano. Mas a gente consegue esconder algumas que a gente quer deixar de uma forma que não seja acessado para todo mundo ou não seja modificável ali direto no campo. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, em nome, ele vai apontar um erro aqui falando que não pode ou não existe esse campo. Por quê? Porque ele tá oculto, ele tá como privado. Então, se a gente vier aqui o nome Aranha, não aparece mais o nome aqui. Então, o que a gente faz aqui, caso a gente queira preencher esse nome? A gente cria um método para isso. Então, a gente vem aqui como setar nome. A gente tá dando valor ao nome. E ele recebe o quê? Um nome, que é uma string, e ele é um void, não retorna nada. Então, a gente vai colocar o dis.nome, o nome que está aqui, recebe o nome que está aqui. Ó, se a gente não tivesse aqui, ele não está sendo usado. Se a gente coloca aqui, ele começa a ser usado. Perfeito. Então, agora, a gente vem aqui no Homem-Aranha. Ó, primeira coisa, se a gente vier aqui e colocar para ele se apresentar, ó, olá, eu sou o Undefined. Por quê? Porque a gente não setou nenhum nome ainda. Mas se a gente vier aqui no Homem-Aranha, setar nome, e der um nome a ele, Peter Parker, aí ele vai aparecer como Peter Parker, beleza? Então essa é a parte de encapsulamento e proteger os dados. Mas devem estar se perguntando, mas por que eu faria isso? Se é só acessar aqui, porque a gente pode querer esconder o nome do Peter Parker, por exemplo. Então se a gente quisesse que o nome do super-herói fosse Homem-Aranha, a gente colocaria aqui, por exemplo, nome herói, e vai ser uma string. E aí vai entrar aquela parte que a gente falou do polimorfismo, que é o quê? Usar o mesmo método, mas de uma forma diferente. Então a gente vem aqui e pede para ele se apresentar e vai fazer o quê? Console.log, olá, eu sou o concat, e aqui vai ser o dis.nome herói. Por quê? Porque ele quer, diminuir um pouquinho aqui, porque ele quer se apresentar como herói, ele não quer revelar a identidade dele. Mas aqui a gente precisa setar também o nome do herói, certo? Ó, aqui ele está dando como olá, eu sou undefined, então a gente vem aqui como Homem-Aranha, como nome herói, e vai colocar aqui o Homem-Aranha. E na hora que ele se apresentar, ele vai agora se apresentar como Homem-Aranha. E aí, por exemplo, se o Peter Parker fosse, de fato, ali, por exemplo, uma outra classe de profissão, por exemplo, ele pode ser um fotógrafo, que é o que ele faz ali na profissão dele, a gente pode herdar aqui o humano e colocar ali como uma propriedade própria do fotógrafo, por exemplo, a máquina dele, né, que ele trabalha, e só. E aqui a gente vem e coloca new fotógrafo, let Homem-Aranha, new fotógrafo vai ser o quê? Homem-Aranha, ponto. Altura, idade, máquina, peso. Então a gente vem aqui, por exemplo, no setar o nome, a gente vai setar o nome como Peter Parker e vai se apresentar, Homem-Aranha,
se apresentar. Olá, eu sou o Peter Parker. Ficou claro? Aqui, só recapitulando, a gente criou um método e implementou ele de uma forma diferente. Então isso é o polimorfismo, dar outras implementações ao mesmo método. E aqui nós escondemos o nome, a gente tornou ele privado e deu acesso a ele apenas da forma que a gente gostaria. Então no herói a gente não revela o nome verdadeiro, beleza? Hoje usamos Homem-Aranha para entender melhor os conceitos de orientação a objetos. E com isso aprendemos muitas coisas, o que são classes e objetos, atributos e métodos, encapsulamento, herança e polimorfismo. E eu espero de coração que essas comparações tenham sido de fato muito útil para vocês saírem daqui desse vídeo com todos os conceitos de orientação a objetos fixados na cabeça. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo nosso, comenta aí nos comentários se você quer ver outras comparações como essa, quais comparações, se tem dúvida, estamos aí para isso, para ajudar vocês a sair do outro lado e ser os melhores profissionais de tecnologia que já se viu. Valeu? Tamo junto!